Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diário de hoje. Como vocês estão? Tudo bem? Bom, eu queria continuar um pouco o assunto da coisa, de como que a gente muda e como que os processos terapêuticos têm a ver com isso, com as nossas possibilidades de transformação, mudança, cura, o que a gente quiser chamar. E ontem me perguntaram uma coisa aqui no comentário, que era assim, mas até que ponto o psicólogo, o terapeuta, quem quer que seja, pode propor caminhos, né? Propor caminhos pro sujeito, pro paciente. Até que ponto isso funciona, na minha opinião, assim, né? E aí eu tenho uma opinião em relação a isso, e aí hoje recebi uma pergunta que tem a ver com isso, então eu vou ler para vocês porque eu acho que vai servir para a gente pensar um pouco sobre isso, até que ponto, e aí para quem assiste aqui, é terapeuta, ou para quem está em terapia, ou está pensando sobre processos de terapia, ou o que fazer, ou qual tipo de terapia, eu vou dar minha opinião, que não é uma verdade, é só uma opinião, tá? Mas vamos lá, vou ler para vocês a pergunta. Oi, Manu, beleza? Acabei de assistir o seu vídeo, eu me sinto abandonado e fiquei impressionada que você utilizou esse vídeo aqui, que você utilizou os mesmos termos que utilizei hoje na sessão de terapia psicossomática. Não conhecia essa técnica, eu também não conheço de verdade. Bom, não conhecia essa técnica e foi a minha primeira sessão. Foi muito interessante porque pude me permitir sentir, o que acho mais complicado na minha sessão de análise semanal. Faço há 4 anos. A pessoa que me recebeu hoje falou no final da sessão que eu preciso desenvolver meu amor próprio. Sinceramente, não sei como será esse caminho, porque não sei se estruturalmente somos capazes disso, ou como isso vai me ajudar. Enfim, queria saber se você poderia falar um pouco do que seria essa ideia de amor próprio e o que a psicanálise pensa sobre esse conceito tão comercializado. Grande abraço, parabéns pelo canal foda. Bom, vou tentar falar um pouco sobre amor próprio. Eu já falei sobre amor próprio aqui em alguns vídeos. Eu acho que se você botar aí no pesquisar do canal amor próprio, você vai achar. Eu já falei sobre isso com certeza. Mas quero falar, na verdade, sobre essa ideia de dizer para alguém você precisa de amor próprio. Vamos falar um pouco sobre isso. E aí pensando na função da terapia e da terapêutica em geral e como que se deve proceder ou não, na minha opinião. Vamos lá? Bom, essa ideia de amor próprio, assim, eu vou sempre ficar falando da perspectiva do Freud, né? Voltando, assim, mas porque meio que não tem jeito pra mim. Ele já pensa lá em sentimentos de si, amor próprio, amor, tudo isso tá lá, assim, uma imagem de si, né? O que você constitui, quanto que você, quanto de libido nesse sentido que volta pra você, de desejo que volta pra você, né? Então, mas isso é um processo muito delicado, muito complexo, e aí eu acho que dizer assim para alguém, na minha opinião, dizer para alguém você precisa de mais amor próprio, é quase que uma condenação, assim. Eu enfrento muito isso na autoescrita, às vezes, essa ideia do amor próprio, que os terapeutas têm usado muito essa fala, às vezes, me parece, tem aparecido para mim nos relatos das pessoas que estão na autoescrita comigo, sobre os terapeutas, que é assim, meu terapeuta, minha terapeuta diz que eu preciso de mais amor próprio. E aí a pessoa fala, mas eu não estou conseguindo, não sei como fazer, não consigo. E aí a pessoa se sente mais cagada ainda, porque ela entende que ela tem que ter mais amor próprio, que ela tem que se achar melhor, se sentir melhor, e se perceber melhor, e se amar mais. Só que ela não consegue, então ela redobra, só serve para redobrar a estrutura. Estou falando nos casos, nas pessoas que estão em trabalho comigo, né? E que tem esse relato. E aí eu fico me perguntando, sabe aquela coisa assim, a pessoa tem compulsão alimentar e você fala para ela que você acha que ela precisa comer menos. Né? Ou qualquer estrutura de vício, por assim dizer, qualquer uma. Ou qualquer coisa que a pessoa não consiga fazer e você fala para ela que ela tem que fazer. Como é que isso ajuda? Realmente, como é que isso ajuda, né? Então, isso o Freud já diz lá atrás, e aí depois eu quero entrar num outro assunto pequeno, quer dizer, falar rapidamente sobre uma outra coisa em relação a isso, que é mais complexa ainda, mas o Freud já diz lá atrás que para ele fica muito claro que não adianta, no processo de trazer a consciência, você jogar na cara do paciente conexões que ele não está fazendo que estão no inconsciente, porque ele vai rejeitar elas. Ele tem que conseguir chegar nelas sozinho. Cumpre para o psicanalista a função de fazer o último link, talvez, de apontar uma coisa, de dar uma devolutiva que faz aquele sujeito fechar o link ele mesmo, mas é pequena parte do trabalho, que é não fazer nada, estar lá e deixar o sujeito fazer o trabalho, nesse sentido, né?
é conseguir estar lá e ter calma para que aquele sujeito possa fazer o trabalho. Então, nesse sentido, eu acho, porque senão esse trabalho não vai ser feito, né? É aquele cara que tem que fazer o trabalho. Eu concordo um pouco com a sua opinião, não que eu acho que os terapeutas têm que ficar em silêncio lá, assim, como se não estivessem lá, não é isso. Eu acho que tem uma função a cumprir, algo que possa ser dito, mas é muito delicado isso, assim, que tipo de intervenção que eu faço para que aquilo seja viável para aquele sujeito. E nisso, no processo de trazer da inconsciência, o que está lá guardado e tal, e também no processo de propor caminhos ainda mais. Eu acho que se você fala, eu acho que deve fazer isso, o cara, se aquela pessoa não consegue fazer isso, isso só agoniou mais aquela pessoa, entendeu? Não serviu para nada. Se ela fala, acho que devo, preciso fazer isso, você fala, bom, então tá, então vamos ver como é que vamos, por que não estamos fazendo, por que vamos, como é que vamos, e assim sim, mas a ideia de propor caminhos tende a redobrar sofrimentos, na minha opinião. E aí isso coloca uma questão que quando você propõe um caminho, qualquer que seja o caminho, você está colocando ali, mal ou bem, a tua ética, né? A tua perspectiva de mundo, a sua visão de mundo. Eu acho que a vida melhor é assim, eu acho que você deveria vir para cá. Em certo sentido, qualquer processo terapêutico tem uma ética, uma visão de mundo, uma ética nesse sentido, não uma ética de trabalho, uma ética de trabalho também tem, que está ligada a uma visão de mundo, que está ligada a uma perspectiva, o que você entende que o mundo é. Qualquer um tem. O Freud fala, não, a psicanálise não tem visão de mundo, a filosofia que tem visão de mundo, mas a psicanálise tem sim visão de mundo. Ele tá tão sem perceber que o pensamento dele é só um pensamento, porque como é eurocêntrico, macho e tal, ele não percebe que a estrutura de pensamento dele é só uma estrutura. Não percebe, mas ninguém é perfeito. Mas, então a psicanálise tem sim uma estrutura de pensamento que é arqueológica, que vai lá em busca das causas, que é causal, que é científica, que tem uma vontade de ser ciência, a psicanálise freudiana especificamente. Tem uma vontade de ser ciência, de fazer procedimentos de teste, de hipótese e coisa e tal. Então, nesse sentido, faz sentido a psicanálise para quem acha que faz sentido essa visão de mundo, né? Então você vai buscar o seu processo terapêutico que esteja em consonância com a sua visão de mundo. Isso é óbvio. Então, nesse sentido, não tem um processo melhor. Mas, entende isso, assim, porque qualquer um vai estar ligado a uma ética, a uma perspectiva do mundo, a uma perspectiva de valores nesse sentido. Só que quando o cara diz, aí qualquer um mesmo, mas aí quando o cara diz, acho que deve ir para cá ou para cá, ele está então declarando mesmo a perspectiva de valores dele, e mais claramente, mais colocando ali e gerando esse outro problema que é, bom, mas como é que eu faço para fazer isso que eu não consigo fazer? Que é a pergunta. E a pergunta, no final das contas, é como é que eu paro de sentir isso que eu estou sentindo? Como é que eu faço para sentir uma outra coisa? Como é que eu saio desse lugar que eu tô? A pergunta é essa, né? A pergunta que leva alguém para terapia é: não aguento mais passar por isso que eu estou passando. É sobre um sentimento, é sobre uma incapacidade de desfazer aquele sentimento, aquele sofrimento. Então, você fala, acho que você tem que sofrer, é como se você dissesse que você tem que sofrer menos. Bom, eu sei, mas e aí, né? Enfim, mas então tem toda essa perspectiva ética colocada na história que é muito delicada, que a gente tem que entender que aqueles sujeitos não são neutros nunca, né? Eles são pessoas, né? Eles são pessoas com perspectivas, com histórias, com visões de mundo e tal. E aí temos que ter cuidado com isso. Então, para os terapeutas aí que escutam esse canal, essa é a minha opinião, né? Vocês obviamente podem discordar, obviamente, mas, então, assim como a autoescrita tem uma perspectiva, uma visão de mundo, um entendimento que tem a ver com a minha maneira de processar as coisas. Óbvio. Não tem como ser de outro jeito. Agora, eu me esforço muito lá, tento, às vezes erro, várias vezes erro, para não fazer essas inferências e colocar nas pessoas os meus negócios. Falar, que você tem que fazer isso, porque isso não ajuda. Simples assim, porque não ajuda. Porque o que ajuda é fazer esse sujeito entender o processo dele, ajudar ele a entender. É claro que no ajudar a entender já tem uma minha perspectiva colocada, não tem como não ter, mas se percebendo ali, se retirando, por isso também que o Freud fala lá que para ser analista tem que fazer análise, né, para você entender o seu processo inconsciente naquele trabalho. Senão você vai colocar direto ali os seus sistemas, entendeu? Então, para ser analista tem que fazer análise, bastante, é a primeira coisa. Para você então perceber como é que você está se projetando ali. E querendo às vezes resolver as suas questões através daquele outro, entendeu? Isso é muito infrutífero, por assim dizer, assim, isso não caminha bem. Bom, tem muitas coisas para abrir aí, mas isso é um assunto mais técnico, assim, né? Mas então eu acho isso. O amor próprio, eu acho que a gente está comercializando ele bastante mesmo, assim, porque é legal falar, né?
É legal falar porque você se identifica facilmente com essa ideia, né? Você fala, eu preciso mesmo de mais amor próprio. Sim, é a mesma coisa que vender dieta, entendeu? Ah, então essa nutricionista, esse nutricionista vai me resolver aqui porque ele vai me mandar comer alface. Mas a questão, você sabe que você tem que comer alface. A questão é por que você prefere comer outra coisa do que alface? Como é que você lida com isso, entendeu? Não é alguém que vai te dizer o que você tem que... Enfim, vocês entenderam a questão. Mas é fácil dizer porque a pessoa se identifica na dor dela, na agonia dela com amor próprio. Então aquilo vai adiante, isso vende, isso dá view, né, na história, no mundo. Era isso. Esse aqui foi oficialmente, com o cachorro, o último vídeo aqui em São Paulo. Estamos voltando para casa agora. Tá bom? O que vocês acham? Gente, muito obrigado, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, manda ele pra alguém, talvez ele sirva pra alguém, vai saber, né? Comenta aí embaixo, leia os comentários, me escreve, me comenta, manda perguntas por aí ou pelo direct do Instagram, o avião. No direct só eu leio e amanhã a gente continua, tá bom? Amanhã mais um vídeo em casa. Dá pra ouvir aí?